Irmãos, como já foi lido, já foi dito pelo João, nós estamos nós estamos na 13ª Paraxá, Shemot, nomes. Esta Paraxá é uma Paraxá com a qual nós iniciamos o livro de Êxodo, né? Semana passada finalizamos Bereshit, e agora nós vamos começar uma nova história, uma nova narrativa de tudo aquilo que acontece após o período que lá em Gênesis capítulo 5, o Eterno prometeu a Abraão, não é verdade? E a Paraxá, irmãos, lá em Êxodo capítulo 1, os irmãos podem até abrir e já ficar na página ali. Ela começa justamente citando os nomes dos filhos de Jacó. Foram 70 que desceram ao Egito, 67 incluso Jacó, mais José e seus 2 filhos Efraim e Manassés já estavam lá, então ao todo 70, para após o período que vai se passar, período de escravidão todo que o Eterno disse que passaria o povo, saírem, salvo engano, se não estiver errando, 603.500 homens, fora as mulheres, fora crianças, fora estrangeiros, né? Porque também houveram estrangeiros que os acompanharam na saída do Egito. Então, fazendo uma conta rápida aí, aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram sob a responsabilidade de Moisés. E quando nós vemos ali o versículo 7 do capítulo 1, os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Isso aqui é exatamente o que o Eterno fala com Abraão lá atrás, quando Abraão é chamado para ser o primeiro patriarca, né? Ele é o primeiro dos 3. Continuando o capítulo 1, nós vemos a situação aqui onde o Eterno, preservando mais uma vez as gerações, através de Sifrá e Puá, as 2 parteiras ali, que temeram o Eterno, não respeitaram o que Faraó determinou e mentiram em prol da vida, né? Por isso elas foram extremamente abençoadas. E a palavra aqui no finalzinho do capítulo 1 diz, no versículo 20: portanto Elohim fez bem às parteiras, o povo aumentou e se fortaleceu muito, e porque as parteiras temeram a Elohim, ele lhe constituiu família. Elas mentiram em prol da vida. Isso é uma narrativa que nós analisamos, irmãos, e conforme a gente vai lendo toda a passagem, toda a Paraxá. Ulisses, só licença um minutinho. Uhum. Dentro de um contexto bíblico, aqui as parteiras elas não mentem, elas falseiam a razão. Perdão, eu falei a palavra errada. É um termo jurídico, é falsear a razão. Nós só podemos falsear a razão em prol da vida. E elas estão aqui livrando a vida dos hebreus, né? Então, como Davi fez para livrar a sua própria vida, né? Yeshua toca nesse assunto mais à frente. Amém, obrigado. Realmente eu utilizei o termo errado. As falseiam a razão em prol da vida. E no capítulo 2, a gente começa a aprender um pouquinho de tudo que vai acontecer com Moisés, sobre o nascimento de Moisés, né? Porque o Eterno tinha determinado um plano divino, e esse plano divino, quando determinado por Elohim, ele se cumpre. Não importa quando, não importa com quem, ele vai se cumprir. E Moisés foi o escolhido, e nós, ao acompanharmos todas as parachotes adiante, vamos observar que ele cumpre. Ele erra também, como homem, né? Mas ele cumpre, honrando aquilo que o Eterno separou para que ele fizesse. Moisés, quando ele cresce, ele não é mais Moisés, mas ele era Moisés em quem o Eterno estava cumprindo o seu propósito. E os grandes homens na Bíblia, irmãos, eles são capacitados mediante a presença e o poder divino. Porque se for por si só, eles vão errar, vão entrar por um caminho humano e não vão cumprir o que o Eterno tem verdadeiramente como plano para que aconteça.
O projeto, no caso aqui, era do Eterno e não de Moisés. E como eu disse antes, né, Moisés, eu não disse na realidade, Moisés, ele foi utilizado como um instrumento do Eterno. E vejam só como é a situação. Com tudo que nós lemos aqui, vamos lendo depois, depois eu não vou ler essa parte, mas aquele que é resgatado, é tirado da água pela filha do rei, ele é criado aos pés do rei, ou seja, criado como neto de Faraó, como neto do rei, é justamente aquele que vai ser utilizado na frente como instrumento do Eterno para voltar e resgatar todo o povo de Israel. Olhando por um âmbito humano, né? Imagine Faraó. Quanto que ele não deve ter falado ali? Esse foi quem eu dei comida, esse foi quem eu criei, esse foi quem estava aos meus pés aqui, que aprendeu, que estudou, que teve tudo do bom e do melhor, foi tratado com toda a nobreza, etc. E agora volta justamente no entendimento de Faraó, né, para tirarem os meus trabalhadores. Na realidade, Faraó estava subjugando, estava a mão de obra barata, muito barata, né? Muito barata, muito fácil, mas a capacidade de Faraó de entender as coisas, ele não tinha essa capacidade de entendimento. E Moisés, um homem capacitado, inclusive nós lemos lá em Números capítulo 12, versículo 3, e o homem Moisés era muito humilde, mais que qualquer humano sobre as faces da gleba, ou faces da terra. E essa é uma característica extremamente importante daquele que vai liderar, ser humilde, para que tenha capacidade de entendimento, porque se eu não for humilde, eu não adquiro a capacidade de entendimento das coisas, porque prevalece em mim a minha vontade, a minha soberba, a minha arrogância. Então eu preciso, para liderar, adquirir essa habilidade, ou ter naturalmente essa habilidade em minha vida, de ser humilde, para poder ouvir e ter o entendimento das coisas. Como eu disse antes, o plano do Eterno, irmão, ele não falha, ele já estava estabelecido. Ele já estava traçado. Tudo o que acontece tem um porquê, e quando eu não entendo e está na palavra, eu tenho que ficar quieto. Ou buscar o entendimento do Eterno, e não buscar o entendimento humano. Então o plano do Eterno já estava estabelecido, ele ia acontecer com Moisés ou com outra pessoa, porque já estava estabelecido, ele tinha dito lá atrás para Abraão que isso iria acontecer. Moisés foi escolhido e ele honrou a sua posição, executando o que o Eterno determinou para ele, né? Mas eu quero, antes de continuar o que eu estou falando, ir com vocês lá em Atos capítulo 7. Nós temos aqui a nossa Brit Hadashah, né? E ela é um bom resumo da narrativa dessa paraxá. Atos capítulo 7, do versículo 17 até o 35. Amém? Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Elohim tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então se levantou outro rei que não conhecia José. O interessante é que passou-se o tempo, ele não conhecia, mas não quer dizer que ele não tinha ouvido falar. Não quer dizer que durante os anos ele não tivesse ouvido falar dos feitos de José. Daí a capacidade de entendimento que ele não tinha, e ele não queria por sua arrogância e sua soberba. Porque é natural que um pai vai passando para o filho o que o avô fez. E o filho que escuta do pai passa para o filho o que ele vai escutando. Obviamente alguma coisa se esquece. Mas os feitos que José fez no Egito foram tão grandes em prol do todo, em prol do Egito, em prol de todos os povos, não havia como esquecer. Não havia como esquecer no passar do tempo. Se nós temos a palavra do Eterno, que foi escrita há, eu não vou me arriscar quantos anos, ela existe até hoje, quantas coisas não poderiam ter passado, e eles ali ouvido falar, como diz a Torá oral, não é verdade? Do que aconteceu no decorrer dos anos.
Aquele, usando de maldade contra o nosso povo, maltratou os nossos antepassados, a ponto de forçá-los a abandonar suas crianças, para que não se multiplicasse. Nesse tempo, nasceu Moisés. Ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser, não é abandonado na realidade. Quando nós lemos lá atrás, Êxodo capítulo 1, ele não foi abandonado, né? Aqui a tradução está muito ruim. Ele não foi abandonado. Sua mãe prepara todo o cesto, todo cuidado para não entrar água, protege o bebê, coloca ali, pede para a filha mais velha vigiar para ver o que ia acontecer. Com certeza, se tivesse algum animal, alguma coisa, a menina ia pegar o cesto, ia tirar de novo e arrumar outra forma de não permitir uma maldade. Então essa tradução está muito ruim. Ao ser, não, no caso aqui dizendo abandonado, que não foi o caso, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu vir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Elohim lhe havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhes quando brigavam 2 filhos de Israel e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos feris uns ao outro? O que ofendia o seu próximo o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Eterno no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça ardente. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Eterno, dizendo: Eu sou o Elohim de teus pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque e o Elohim de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. Disse-lhe o Eterno: Tiras a sandália dos teus pés, o lugar em que estás é terra sanha. Amém. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora vem e te enviarei ao Egito. Amém. Amém. Até o 35, né? A esse Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz? A esse enviou Elohim como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça ardente. Não adiantava Moisés se tentar se constituir como juiz e como um julgador de causa, como ele fez no primeiro momento. Ele precisava ser estabelecido pelo Eterno para ter de fato autoridade, para ter de fato a autorização e ir executar o que o Eterno vai vir a falar com ele mais à frente. Em Êxodo capítulo 3, no versículo 19, irmãos, vamos lá? Versículo 3, capítulo 3, perdão, versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois disso, ele vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não saireis vazios. E quando sairdes, não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro, bem como vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e assim despojarei os egípcios. Aqui, irmãos, nesse exato momento, está se confirmando o que está lá na Parashá Lech Lechá, que nós já estudamos. Vamos lá? Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e o 14. O Eterno, fazendo aliança com Abraão, diz: Então disse o Eterno a Abraão: Sabe,
com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Lá na frente ele está confirmando o que ele prometeu aqui. E na Parashá Bo, vamos lá, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. O Eterno deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que esses lhes davam o que pediam. Assim despojaram os egípcios. E despojar são os bens que, quando o vencedor ganhava a guerra, ele ia e pegava daquele que perdia. Exato, o inimigo, quando perdia, ele era obrigado a dar. Isso quando permanecia vivo, né? Isso, vivo ele era obrigado a dar, mas muitas vezes ele nem vida tinha mais. E o interessante de nós ouvirmos isso, porque em Gênesis capítulo 15, o Eterno afirma, faz aliança do que ele vai fazer e faz uma promessa. Lá no capítulo 3 de Êxodo, versículo 19 e 20, ele confirma o que ele disse lá atrás. E lá na frente ele executa. Ou seja, ele promete, ele confirma e ele executa. Vou repetir. Ele promete, ele confirma e ele executa. Quantas vezes eu ou nós prometemos, confirmamos e não cumprimos? Quantas vezes eu digo que vou fazer, não importa se para o Eterno, ou na minha empresa, ou numa escola, ou em qualquer lugar, eu prometo, eu até confirmo, mas eu peco porque eu não executo, eu não faço de fato aquilo tudo que eu prometi e confirmei. Já com o Eterno não tem essa conversa. Tudo que ele promete, ele nem precisava confirmar, mas tudo que ele promete, ele executa. Haja visto que está na palavra, em todas as passagens que nós lemos aqui, de tudo aquilo que ele falou que faria, ele fez. Porque, como eu disse no começo, o plano divino já estava estabelecido. Quer fosse com Moisés, ou não fosse com Moisés, fosse com outro. Já estava estabelecido pelo Eterno. Então, o cumprimento das coisas, daquilo que o Eterno determina, elas simplesmente acontecem. E é interessante que, se nós formos lá no capítulo 13 de Provérbios, versículo 22, Provérbios, capítulo 13, versículo 22. O homem de bem, isso, o homem de bem deixa uma... Todos acharam? Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso eu aprendi ontem e de fato aconteceu ali. Quando o Eterno promete, ele confirma e ele cumpre. A riqueza do ímpio, a riqueza do pecador, do Egito, exatamente, ela é entregue a quem vai saber administrar, mas não só isso, a quem vai trabalhar em prol do reino, pastora. A quem vai trabalhar em prol do reino. Então significa o quê? Se eu confio no Eterno, se Ele me prometeu, se Ele confirma e eu sei que Ele executa, eu devo ter fé nele. Claro que eu não vou sentar e vou esperar. Mas se eu estou trabalhando dentro do reino, dentro daquilo que é estabelecido por Ele, e não tenho condições de pagar algo ou fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Ele vai tirar do ímpio e vai fazer vir aqui. Ele vai tirar do ímpio e vai entregar para aquele que vai trabalhar em prol do reino, e naquele momento tem alguma dificuldade, seja financeira ou outra, mas tem a fé no Eterno, não está parado esperando cair no colo dele, não é verdade? Para que seja executado, porque o Eterno viu o coração dessa pessoa, ou dessa congregação, ou dessa comunidade. Ele viu que ela é fiel, ele viu que se entregar na mão dele vai ser executado conforme a vontade dele,
Portanto, ele providencia até que o ímpio, que não tem entendimento, traga para que seja feito. O Eterno não é irresponsável, exatamente. O Eterno não é irresponsável. Se nós formos a Atos capítulo 4, nós vemos outro exemplo a respeito disso. Aproveitei bastante o texto da senhora, pastora. Ontem nós tivemos uma palavra muito boa que o Eterno entregou e eu tive o privilégio de participar. Mas eu falo para o Leonardo, falo para o Leonardo e falo para o Leomar. Ouvi aquela frase que nós não gostamos de ouvir. A paraxá está pronta. A paraxá está pronta. O peso na hora que a gente escuta isso é muito maior. Irmão, vocês não têm noção. Mas o Eterno sabe todas as coisas. Amém? Olha só, Atos capítulo 4, versículo 32. Nós vamos ler até o 37. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Yeshua HaMashiach, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se cada um conforme a sua necessidade. Olha só que interessante isso aqui. Vinha a provisão para aquele que estava trabalhando em prol do reino, e a provisão que chegava era distribuída conforme a necessidade. Não era conforme a vontade, não era conforme o interesse próprio, não é conforme o que eles achavam, era conforme a necessidade. E continuando, conforme a necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Por que o Eterno permite isso, irmãos? Para que a obra ande, para que seja estabelecido o plano dele. E por que o Eterno permite que até um ímpio, que às vezes não tem entendimento, ou não tem entendimento, um pecador que não tem entendimento, que não faz parte daquele projeto divino, possa vir e entregar um recurso, agindo com justiça, fazendo o que muitas vezes os que estão dentro do projeto não fazem. Sabia, Leomar? Muitas vezes os que estão dentro, inseridos do projeto, não fazem o que muitos lá fora, às vezes não tendo entendimento, por um ato de justiça, por um ato de entendimento do que deve e o que não se deve fazer, ele vem e faz até mais, ou faz até o que muitas às vezes nós não fazemos, estando nós dentro do projeto. Pode falar? Lucas 7. Sim, pega o microfone, por favor. Lucas, capítulo 7. (4 e 5). Chegando eles a Yeshua, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhe faça isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Amém, é verdade. Então nós precisamos prestar bem atenção nisso. E aí, por que muitas vezes até o pecador ou o ímpio faz um ato de justiça e ele acaba agindo de forma fiel? E muitas vezes nós não fazemos isso, porque nós muitas vezes erramos, porque estabelecemos conceitos para nós ou vontades para nós, e não aquilo enxergando que o Eterno quer nos dar, ou Ele nos entrega para que a gente venha a executar. E aí, quando eu sou fiel, ou o projeto em qual estou inserido eu sou fiel, o Eterno vai provisionar para que nós trabalhemos de forma correta. Mas, se eu for infiel, e eu não preciso explicar aqui o que é o significado de fiel e do significado de infiel. E qual é o comportamento de uma pessoa que é fiel e uma pessoa que não é fiel, ou seja, o infiel.
O Eterno permite que se entrega para aqueles que são fiéis e executam. Por que tem obra que começa e morre? Por causa da infidelidade. Que os irmãos precisam saber que todos nós, nas nossas mãos, foi depositado alguma coisa. Você vai chegar lá? Não, pode ir, vai, tá ótimo, pode ir. Na mão do Ulisses, na mão do Leomar, na mão da Sandra, na mão dele, na mão de todos nós, foi há um depósito Isto. da parte de Adonai. Então, o que você está querendo falar, eu acredito que seja, que eu preciso ser um fiel depositário. Eu vou entrar aqui. Depósito é uma coisa, depositário é outra. Sim, sim. Depositário é uma questão jurídica, né? Então, entre no assunto que nós precisamos acertar o passo. Então, o que acontece? Quando eu sou fiel ou infiel, e agregando a palavra depositário, eu chego a um termo jurídico chamado fiel depositário ou infiel depositário. E o que é o fiel depositário? O fiel depositário é a pessoa a quem se confia um depósito. Pessoa nomeada pelo juiz para guardar, cuidar, enfim, será o responsável por um bem durante todo o período de tempo necessário para que um processo de execução se desenvolva por completo. Ou seja, se eu sou um fiel depositário, me é colocado sob responsabilidade. Só um minutinho, Paulo. Me é colocado sob responsabilidade um bem. Enquanto aquela causa está acontecendo, eu sou responsável. E tem um detalhe interessante: eu sou responsável em cuidar, eu sou responsável em olhar, eu sou responsável por tudo. E se eu não cuidar, se eu não zelar, se eu não manter aquilo de forma que deveria manter, com ajuste, exato, com a Torá, eu me torno infiel. Pode falar, Paulo. E a última decisão do STF chegou a ter decisão que anteriormente qualquer coisa que acontecesse, que a pessoa fosse Sim. Isso, ele está dizendo que o fiel. Agora não é mais. Sim. Mas ele responde ainda. Continua respondendo. Exatamente, ele continua respondendo. Isso, ele está dizendo o seguinte: antigamente a lei dizia que o fiel depositário que não honrasse o seu compromisso como fiel depositário, ele era passivo de ser preso. E a lei mudou, ele agora não mais é preso, mas continua respondendo pelo seu ato de infidelidade, né? Pelo seu ato de infidelidade, exato, pelo ato de infidelidade. Vamos pegar um exemplo de fiel depositário? Yeshua, João 13, versículo 3, do versículo 3 até o 20. João, capítulo 13. Versículo 3. Yeshua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Elohim e ia para Elohim. Eu vou repetir esse versículo que ele é muito importante. Yeshua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Elohim e ia para Elohim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Olha só, sobre ele foi colocada uma responsabilidade tremenda. E olha o que ele vai fazer. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-o com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Adão, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Yeshua: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Yeshua: se não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, como é Pedro, né, não podia ser diferente do que ele vai falar agora, né? Nunca me lavarás os pés. Respondeu Simão Pedro: Adão, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Yeshua: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós que estáis limpos, mas não são todos.
Aqui vocês podem continuar lendo. Isso é um grande exemplo de um fiel depositário, daquele que Yeshua foi depositado sobre ele toda uma responsabilidade, ele cumpriu fielmente, na risca e, acima de tudo, com humildade. Com toda a responsabilidade colocada em suas costas, ele foi direitinho e honrou com toda sabedoria e com toda humildade. E se nós formos lá em 1 Timóteo capítulo 6, perdão, 2 Timóteo capítulo 1, eu vou pular uma aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por este motivo, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Yeshua HaMashiach. Irmãos, eu não li o 14, verdade. Guarda o bom depósito mediante o Espírito do Santo que habita em vós. Guarda o bom depósito mediante... Então, exato. Fala no microfone, pastora. For mal usado. Por que Paulo diz isso aqui, irmãos? Olha aqui, o que ele diz nesse versículo. Ó. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Porque nós acabamos de cantar aqui que o Espírito Santo vem e te auxilia como usar esse depósito. Porque se você for usufruir desse depósito para benefício próprio, se você for usufruir desse depósito de maneira errada, você não vai ter sucesso na sua vida espiritual. Exato. Não terá, porque Adonai se levantará para corrigir. E Ulisses, me permita, os judeus se perderam, estou falando de judeus, nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, se perderam em muitas questões, porque se levantaram contra autoridades. Foi colocado no coração deles um depósito, trabalhar. O depósito foi colocado nas mãos de Israel, como nação. Sim. E como cada um individualmente. Então, eles se levantam contra autoridades. E aí criam um governo paralelo. Em algum Brasil aconteceu isso demais, com a quantidade de judeus, que não é isso que acontece mesmo. Israel não se levanta ali contra a autoridade, mesmo ela sendo uma autoridade altamente violenta, oprimindo, escravizando o povo, fazendo construir todas aquelas questões que nós conhecemos muito bem. Mas Israel clamou, Israel não fez levante nenhuma parte contra a autoridade constituída. Israel clamou, está no capítulo 2, Adonai ouviu o clamor de Israel e veio e trouxe o libertador, que iria ajudar Israel a se ver livre daquela opressão que estava vivendo. A mesma coisa. Aqui Paulo está avisando a Timóteo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós, que vai te auxiliar a não usufruir para proveito próprio, a não se levantar contra a autoridade, que o ódio que gera morte. Sim. Yeshua ensina isso muito bem no Novo Testamento. Olha como você vai usar o depósito que foi te dado. Por isso que ele está bravo conosco. Por isso que ele está dizendo. E você, Ulisses, e você, Sandra, estão sendo coniventes com o mau uso do depósito que eles têm feito dele. É isso. Irmãos, como a pastora disse logo no início, todos receberam. Todos têm as suas responsabilidades. Por isso que eu falei, com Moisés ou sem Moisés, o plano divino iria acontecer. E o Eterno depositou nas costas dele todo esse depósito, essa responsabilidade, e ele respondeu. Todo. E ele foi fiel ao Eterno. Ele errou. Mas como a pastora também citou agora, o Espírito Santo também está ao lado para auxiliar.
para corrigir. Exato. E aí que é o ponto. Por quê? Porque o fiel, ele recebe. Olha o que José fez. José do Egito. Olha o que ele fez. Ele estava no meio, poderia ter se corrompido, etc, etc, etc. Não se corrompeu. O tempo todo lhe foi depositado uma tremenda responsabilidade. E ele agiu corretamente, em momento algum em prol de si mesmo. Ele agiu em prol do Egito, em prol de todas os outros povos, de todas as nações, a qual no futuro ele foi depositando e guardando tudo e cuidando de tudo aquilo que lhe foi colocado para tomar conta. Tudo lhe foi colocado para tomar conta. Agora, o Eterno nos entrega responsabilidades, deposita em nós responsabilidades, para que nós agimos com fidelidade e agimos conforme a vontade dele. Porque se nós, já aprendemos aqui que quando nós não agimos dessa forma, nós somos infiéis, a obra e o plano vai caminhar. Então ele vai tirar e vai botar outro no lugar. E se eu não enxergo isso, não presto atenção nisso, o que vai acontecer? Eu perco a oportunidade. Eu perco a oportunidade de fazer parte de todo um projeto divino, seja qual ele for, do Eterno, e honrar com tudo que ele coloca e deposita em nós como responsabilidade. Nós temos exemplo, eu não vou ler, de infiel depositário, mas os irmãos podem ler depois, que é a infidelidade de Geazi, por exemplo, é um que não teria condição alguma de ele ser um fiel depositário. Temos também, lá em Lucas capítulo 16, o mordomo infiel, ali um exemplo bem bacana, muito interessante. Ele tinha toda a responsabilidade que o seu responsável depositou nele, ele deveria cuidar, ele deveria honrar, administrar e tudo. Quando o dono o chama e o pede para prestar conta, quando o Eterno nos chamar para prestar conta, e aí como fica a nossa situação? Como fica a nossa situação se ele nos chama para prestar conta de tudo aquilo que ele nos entregou para fazer? Exato. Como fica? Lá o mordomo ainda fez errado, ficou com medo, correu, chamou os credores ainda e tentou fazer um cambalachozinho ali, não é verdade? Os irmãos podem ler depois lá, está em Lucas 16, do versículo 1 até o versículo 17. Mas eu queria com os irmãos também, lá em Levítico capítulo 6. Qual? Volto. De 2 Timóteo 1, isto. 2 Timóteo 1, versículo 15. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito do Santo que habita em nós. 15. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo, Hermógenes, isso. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Isso. Antes vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Eterno lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Eterno. E quantos serviços me prestou ele em Éfeso, melhor o sabes tu. Não estou ouvindo. Ele honra Paulo. Sim. Ulisses, ele vai honrar Paulo aqui por ele estar prestando, Paulo estava prestando um serviço a Adonai, levando a palavra a todas aquelas comunidades. Então, esse aqui vai honrar, não Figelo e Hermógenes. O Eterno conceda misericórdia à casa de Onesíforo, não é? Ele, por quê? Porque Onesíforo vai o ajudar na obra, na execução da obra de levar a palavra a todas aquelas comunidades. Então ele vai receber um benefício de Adonai por ajudar o apóstolo Paulo. Uma obra tão difícil. Quem nos ajudar na restauração do Centro Cultural Majestic vai estar ajudando o Adonai.
a estar trabalhando por Adonai. Ulisses, eu gostaria de ir em Lucas capítulo 19. Olha aqui, nós precisamos olhar isso aqui para a congregação entender que todos nós recebemos um depósito. E nós precisamos ser fiéis a esse depósito. Olha aqui o que Yeshua fala aqui no versículo 11 de Lucas 19. Ouvindo eles estas coisas, Yeshua se ajuntou lhes contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e pensavam que o reino de Elohim havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, deu-lhes um depósito e disse-lhes: negociai até que eu volte, faça aumentar o meu depósito, trabalhe e faça aumentar. Mas os seus concidadãos o odiavam. Odiavam o quê? Autoridades. E mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Isso que eu estou falando da franca desobediência contra a autoridade. Não quer que o reino seja estabelecido. Então gera o ódio que os súditos contra autoridades constituídas, reis, governadores que o sujeitam. Não aconteceu isso com Israel enquanto estava no Egito. Israel não se levantou contra Faraó. Israel clamou e Adonai ouviu. Tal qual a dominação romana, no período de Yeshua, que é imposta a Israel. Então, Yeshua está ensinando aqui. Mas os seus concidadãos o odiavam. Ódio à autoridade. Isso aqui é um veneno para o seu depósito que você tem nas suas mãos. É um veneno. É um malefício aquilo que Adonai te confiou. Porque você tem que respeitar a autoridade e não se levantar contra ela. Sim, exato. A Torá diz. Voltando ele, depois de ter, versículo 15, de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinham dado o depósito, para saber o que cada um tinha ganhado negociando, trabalhando. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Trabalhou e fez o rendimento do depósito. Respondeu ele: bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo e disse: Adom, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: sê tu sobre 5 cidades. Veio o outro dizendo: Adom, aqui está a tua mina que eu guardei no lençol. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositastes e cegas o que não semeastes. Porém ele lhe respondeu: mau servo, pela tua boca eu te julgarei. Por que o julgamento é pela boca? Porque é a boca que abre, dizendo: aquilo ali, o antigo Hotel Majestic que foi doado, foi concedido à associação para recuperar para um serviço para a cidade de Vitória. O indivíduo abre a boca e começa a declarar todas as injúrias sem saber o que está falando. Então o julgamento virá pela boca. Quando você tem um servo que trabalha com você e você abre a sua boca, foi te dado, te concedeu o direito de ensinar, o direito de tratar, e você se levanta e com todos os impropérios da vida, você se torna um servo, um depositário infiel. E não fiel. Olha aqui o fim qual é. Cuidado com o que Adonai depositou na tua mão, para que não chegue a isso aqui, ó. Pela tua boca eu te julgarei. Saibas que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei. Porque, pois, não pusesse o meu dinheiro no banco, para que eu vindo recebesse com juros? Então disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina, tirai-lhe o depósito, e dai ao que tem as 10. Eles responderam: Adom, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que a qualquer que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado.
quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Este é o fim do infiel depositário. Sim, é a morte. É a morte. É a morte. É a morte. A morte, é a morte. Porque ele nos deu responsabilidades para nós. Ele deu ao Leonardo uma inteligência que eu não tenho. A mim me deu outra coisa que ele não tem. Ao Leomar, a você, ao outro, ao outro. Mas nós temos que saber como usar isso. Se nós usarmos mal, nós prestaremos essa conta aqui, ó. Isso aqui é Yeshua bravo com a palavra que você vai falar de Lucas capítulo 6. De Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Porque aqui eu me adiantei para falar o que é um fiel e um infiel depositário. É isso aí. Para nós nos atentarmos que isso é grave, gravíssimo, gravíssimo e gravíssimo. Só isso. Irmãos, isso é tão sério que o Eterno deixou claro para nós que Ele não vai mais tolerar atitudes nossas, de situações que nós, quando depositado sobre nós uma responsabilidade, não agirmos. Ele vai cobrar isso de nós. Em Levítico capítulo 6, para eu chegar onde eu quero, disse o Eterno a Moisés, exato, quando alguém pecar e for infiel ao Eterno, enganando o seu próximo, referente a algo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que, tendo achado o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar, quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, ou que lhe foi confiado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou. Restituirá por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte a quem pertence, dará o dia da sua oferta, a quinta parte a quem pertence, o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará ao Eterno um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Eterno, e lhe será perdoada qualquer de todas as coisas que fez, pela qual se tornou culpado. Mas não adianta eu estar em débito, não adianta eu fazer algo, ser infiel e achar que eu fazendo um movimento físico, porque nós podemos pagar uma dívida espiritual fisicamente. Há tanto que está aqui, né, que ele diz o que deve ser feito. Agora, não adianta eu achar que eu fiz mal ao Vinícius, causei mal ao Vinícius, e eu vindo e fazendo um ato físico, dando uma oferta ou comprando alguma coisa, mesmo que seja até para ele, que eu vou estar me relacionando bem com o Eterno. Não vou, porque isso que eu fiz contra ele, eu estou fazendo contra Adonai. Quando eu faço algo contra o homem, eu estou fazendo também contra Adonai. Se eu não for até o Vinícius e corrigir com o Vinícius, pedir perdão, me arrepender, me acertar com ele e o restituir, como diz a palavra, se eu não fizer isso, não adianta, que tudo que eu fizer não terá validade alguma. Não terá validade alguma. E nós muitas vezes acabamos fazendo atos, achando, até por conta da nossa imaginação, vergonha, não sei o que dizer, eu faço isso aqui achando, não, eu vou fazer isso aqui, e eu fazendo isso, eu vou estar bem com o Eterno relacionado àquilo. Eu já estou pagando pelo meu erro. Não, se eu não for até a pessoa e não me ajustar com ela, não adianta, não serve de nada. Primeiro eu tenho que me arrepender do meu erro, pedir perdão do meu pecado, a Adonai também. Vou até a pessoa, corrijo com a pessoa, a restituo de todo o mal, todo o dano que eu a causei, a restituo de tudo que eu a causei como dano, como problema, para que aí sim eu possa ter uma vida tranquila e de fato esse problema foi resolvido. O interessante, pastora, que tem muitas pessoas que às vezes têm esse entendimento, né, que causou algo errado a alguém, ele até começa a corrigir com a pessoa, com quem quer que seja, mas ele não dá sequência.
Ele para e não dá sequência. Ele não completa os 3 pontos. E eu escrevi, agora tem que achar aqui. Exatamente isso. A pessoa não pode... bom, enfim. Não estou achando aqui. Oi? Exatamente, aquela questão. A pessoa promete, a pessoa até afirma que vai corrigir, mas ela não cumpre aquilo que ela prometeu. Ela não cumpre aquilo que de fato ela disse que faria para resolver. Pode falar. Sim. Isso entra, exatamente, isso entra numa parte aqui no final, eu vou ter que me antecipar porque o horário está avançando. E mais grave ainda é quando alguém calúnia, fala mal do servo de Adonai. Pior ainda, sabia, pastora? Oi? O salmista no Salmo 50 falava assim: pensavas que eu era como tu. Por isso nós estamos orando o Salmo 50. Por isso, pensavas que eu era como tu. Exato. Ulisses, individualmente, esse depósito, esse tesouro, ele primeiro tem que ser aceito. Sim. Com alegria. Adonai me deu uma responsabilidade, eu preciso cumpri-la. Uhum. Eu sento agora de manhã com o Rafael e digo para o Rafael: doutor Rafael, aqui, engenheiro, mecânico. Eu falei: Rafael, nós precisamos apresentar isso, isso e isso até tal dia. Ele que dá um jeito de cumprir, porque eu não sou engenheira. Eu vou procurar um técnico responsável, alguém que responde por aquilo, porque eu não posso responder. Naquela área eu não posso responder. Mas eu tenho que ir lá e pressionar e fazer, faça, porque está dentro do seu conhecimento, da sua né? competência fazer. Então ele tem que aceitar isso com alegria. Ele deve usufruir desse direito sem abusos. Sim. Para comigo. Porque aquele trabalho que ele tem ali para ajudar na obra, ele não pode tornar um fim em si mesmo, porque senão as consequências são terríveis bíblicas. Ele não pode trabalhar para ele mesmo, ou então tentando defender desejos não confessados que ele tem de proveito próprio. Estou falando, não estou dizendo que é isso que Rafael tem. Estou dizendo que o nosso coração tem que ser aberto para fazer uso desse depósito que Adonai confiou nas nossas mãos, sem interesse próprio, com alegria, não abusar desse depósito, porque a consequência é funesta. Eu gosto muito de ver o depósito, o tesouro que Adonai depositou na mão dos hebreus, que é levar a palavra às outras nações e livrar as outras nações. Israel tem que cumprir com isso. Israel continua cumprindo com toda dificuldade com isso, porque de lá vem a palavra. Israel continua cumprindo. Isso é um tesouro. Sim, sim. Se não faz isso, individualmente, cada um responderá diante de Adonai. Sim. E como nação. É verdade. São tesouros depositados. Jó, quando questionado, ele é muito interessante. Vamos lá para vocês verem Jó, o questionamento de Adonai aqui com Jó 38, do versículo 22 a 33. Irmãos, eu estou falando desse jeito, interrompendo o pobre do Ulisses aqui na frente. Vocês me perdoem, porque Adonai disse que eu e ele somos culpados por concordarmos com os erros de vocês. Adonai disse isso com todas as palavras. Eu não posso concordar. Ela me ajuda porque eu já vou pulando as páginas aqui. Eu estou fervendo por causa disso. Nós não somos culpados, nós temos que abrir os olhos de vocês. Sim. Olha o capítulo 38 de Jó, a partir do versículo 22 até o 33. Olha aqui. Olha só. Jó diz assim, versículo 21. De certo tu o conheces, pois então já eras nascido e grande é o número dos teus dias. Entrastes nos depósitos da neve, ouviste os depósitos da Saraiva. Ele está perguntando a Jó. Você conhece os depósitos que Adonai tem nos céus? Que eu reservo para tempos de angústia, para dias de peleja e de guerra? Os depósitos de Adonai estão todos armazenados para vir contra nós
porque não sabemos usar o nosso depósito. Qual é o caminho para o lugar onde se dispersa o relâmpago? Explica, Jó, ele está dizendo. Ou o lugar onde o vento oriental é espalhado sobre a terra. Explica, Jó. Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para a tempestade com relâmpagos e trovões? Explica, Jó. Esses são os depósitos que Adonai tem. Para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, para fazer crescer os renovos da erva? A chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? Estava pressionando Jó aqui, que precisava cumprir o depósito que foi lhe dado na sua mão. De que ventre procede o gelo? Quem gera a geada do céu? Quando as águas se endurecem como pedras, quando a superfície das profundezas se congela, me diz, você sabe de alguma coisa? Podes atar as cadeias do sete estrelas? Podes soltar os laços do Orion? Podes produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com os seus filhos? Sabes as ordenanças dos céus? Podes estabelecer o domínio de Elohim sobre a terra? Olha aí, ele continua. Pode parar aí. Esses são os depósitos que Elohim tem, reservados só para eles. Chegar ao fim com Jó e ele dizer, eu nada sabia. Eu me arrependo no pó e na cinza, para saber que eu nada sei. Então eu tenho que buscar a ajuda do Espírito Santo, para eu usar do pequeno depósito que Ele colocou nas minhas mãos, para ensinar outras pessoas, para colocar uma cidade à nossa disposição. E o povo aqui retendo as coisas e arranjando confusão. Me poupe, Ulisses. Exatamente, pastor. É isso que, para a gente finalizar, é exatamente isso que o Eterno vem falando. O Eterno entregou nas nossas mãos uma grande responsabilidade, um grande depósito para a gente executar em prol do reino. E não adianta eu achar que nós não vamos conseguir, porque ele não fala na palavra. Ele vai fazer. Agora eu quero ser o fiel depositário, eu quero agir como um infiel e ser tirado para que venha outro para o meu lugar. E ele vem falando que não vai ter tolerância, porque quando ela citou ela e eu, porque muitas vezes nós, pelo nosso excesso de respeito, né, pastor, eu acho, a pessoas, excesso de respeito, nós nós acabamos não agindo como deveríamos em prol de uma causa. E isso está errado. O Eterno não vai ter mais tolerância com isso. Errou, tem que chegar e conversar e ponto, e resolver a causa. Porque nós seremos um grande empecilho para os depósitos que eles farão em prol da restauração do Centro Cultural Aleph Bet, antigo Hotel Majestic. Nós seremos empecilhos se nós não usarmos direito daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Para que outro venha e faça a sua doação. Exato. E pastor, como? E quando entende isso, entende justamente aquilo. O que tem que ser feito veio de quem? Ele é de quem? Ele vai voltar para quem? Vai voltar para o Eterno. Não é nosso. A nossa é só a responsabilidade e o privilégio de executarmos e cuidarmos do depósito que Ele colocou em nossas mãos. E não Deus chegar e falar, como eu tinha uma passagem aqui, a pastora já falou, quando nós pegamos aqueles que estão trabalhando incansavelmente, tudo bem que às vezes erra, é normal, mas o Espírito Santo está ali do lado para ajudar justamente nisso, porque sabe que nós vamos errar. E eu, ao invés de ajudar, agarrar na causa e olhar com outro tipo de olho, entendendo que isso veio do Eterno, isso é do Eterno, isso vai voltar para o Eterno, eu começo a murmurar sobre aquele que eu não tenho noção do que ele passa, eu não tenho noção do que ele abriu mão para estar onde ele está, eu não tenho noção do que ele deixa de fazer no dia a dia para estar trabalhando em prol do reino, e eu me limito a não fazer nada a não ser proferir as palavras e pela boca será julgado. Eu me limito a falar. Ao invés de eu me calar, buscar o entendimento, pegar ali e pegar se eu não foi depositado na minha mão nada, pegar um pedacinho do depósito e aproveitar a oportunidade para estar na obra. E ele falou firmemente essa semana a respeito disso. Em especial a pastora e eu. Por muitas vezes nós, pelo excesso de respeito a um ou outro, pelo excesso de respeito, né?
de cuidado, permitir que algumas coisas aconteçam na casa quando não deve acontecer. Por quê? Porque Ele depositou sobre a nossa, não só nossas duas, né? Tem várias pessoas que têm as suas responsabilidades aqui dentro. Sobre todos nós uma responsabilidade para que nós tenhamos o fiel depositário desta obra que é dele. E nós temos que cuidar, temos que zelar, temos que fazer acontecer, acreditar que, como é o caso do Centro Cultural que a pastora mencionou, não tem recurso, não sei o quê, vai vir o Eterno, vai tirar do outro lá fora e vai colocar aqui, porque se Ele fizer isso, e quando fizer isso, nós devemos dar glórias ao nome dEle, porque Ele viu em nós fidelidade. Porque aquele que é fiel, ele não age em causa própria. Moisés agiu em causa própria? José agiu em causa própria? Todos agem em prol do coletivo, do todo, e não em causa própria, ou para a minha família, ou para o meu amigo, ou pelo meu interesse. Como eu falei aqui no começo, quantas obras que começam e param? Porque quando vem o Eterno, coloca algum recurso, aquele que está à frente, lhe foi depositado a responsabilidade, ele já começa a usufruir daquilo para si próprio. Como a gente já viu isso tantas vezes, não é verdade? E eu não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de tantas outras coisas que o Eterno pode nos entregar. Mas o maior cuidado que nós precisamos ter é o mal que eu causo ao outro. Quando eu não faço o que deveria fazer, quando a responsabilidade foi depositada sobre o outro, e o outro está lutando, abriu mão de um monte de coisa, está batalhando, e eu me limito a ficar sentado e falar bobagem. Eu me limito a ficar sentado e não falar nada. Eu me limito a pegar alguma coisa material e entregar achando que a minha causa vai estar resolvida. Não está, porque no momento que eu falo contra o servo de Adonai, eu falo diretamente contra Adonai. Porque se o Eterno pegou, depositou na mão de alguém, aquele alguém está separado para aquela função. Como todos nós temos as questões depositadas sobre nós como responsabilidade. Colocou sobre aquele alguém uma responsabilidade. Não cabe a mim falar, não cabe a mim reclamar. E muito menos murmurar por que ele recebeu essa oportunidade e eu não recebo essa oportunidade. Por que o Eterno colocou na mão dele e não colocou na minha hora? O Eterno pergunta para ele. Será que eu, reclamando disso, e não, eu quero fazer, mas não quero abrir mão de às vezes acordar de madrugada, passar a noite em branco, estudar a semana inteira, ficar com a perna bamba quando a gente sabe que vai ter que ensinar? Tem que estudar, e depois que estudou, não é aquilo, tem que reestudar de novo. E depois ainda não é aquilo, e você estuda, e aí você vem muitas vezes para cá com dúvida ainda, um pouco cambaleando. E outros com as funções que tem, como os projetos que tem, a frente de projeto, que tem que abrir mão de muitas vezes estar com a família, abrir mão de passar um momento com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, em prol de estar na obra, passar um momento, poderia, abrindo mão de passar um momento com os netos, ou com as netas, em prol da obra. E muitos que ficam sentados, engordando a pança, só mesmo. Ah, mas por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Quem é você? Quem sou eu para falar isso? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem sou eu para dizer você está errado, você está certo? Quem me colocou como juiz? Quem me determinou que eu tenho essa autoridade de falar você está isso, está aquilo outro? Ah, você devia fazer assim, devia dar atenção àquilo. Isso está certo, isso está errado. Quem sou eu? Eu tenho que procurar o que está na palavra e verificar se eu não estou falando bobagem. E quando o Eterno me depositar alguma coisa, eu honrar aquilo que Ele colocou. Então, nossa obra é grande, a responsabilidade é enorme e nós não temos percepção disso. Não temos percepção disso. Moisés sabia que tudo aquilo que foi entregue nas suas mãos veio como depósito do Eterno. Moisés sabia. Ele sabia que tinha saído de Elohim para ele. E ele sabia que tudo isso era para Elohim e voltaria para Elohim. E não adianta eu pegar uma responsabilidade depositada em mim, se eu não me humilhar e me tornar humilde para fazer a coisa certa, dar ouvido ao Santo Espírito, quando eu estiver errando e eu estar atento, opa, estava errado e corrigir aqui, porque se eu não for humilde eu não vou ouvir, vou estar com o ouvido tampado, e a coisa não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu queria ler com os irmãos para a gente finalizar. Salmo também foi entregue, tinha também ainda Isaías 29, que é a nossa Haftará. Nós íamos lá nos versículos 22 e 23, mas não vai dar tempo. Vamos finalizar, queria ficar todo mundo em pé. Salmo capítulo 124. Né, Gama? Salmo 124. Esse salmo entrou nas nossas leituras diárias.
Se não for, vamos todo mundo junto, tá? Vamos ler com vontade. Se não fora o Eterno que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Eterno que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então não nos teriam engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente nos teria afogado. Sim, as águas impetuosas nos teriam afogado. Bendito seja o Eterno, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Eterno, Criador dos céus e da terra. Amém, Pai. Irmãos, não percam a oportunidade quando o Eterno nos entrega a obra. Não podemos perder, porque o tempo passa e se nós perdermos, é tarde. Obrigado, Pai, por esse momento, por essa palavra. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tem feito a nós. Que nós, ó Pai, possamos dia após dia entender as responsabilidades que Tu coloca em nós. Perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas falhas, a nossa negligência, Pai. Muitas vezes não dar a devida atenção, não ter o devido cuidado com as questões que Tu coloca como depósito em nossas vidas, ó Pai, para que nós tenhamos cuidado, para que nós cuidemos, para que nós olhemos, ó Pai. Perdoa, Pai. Tu sabe todos os nossos erros, nossas limitações. Tu não tem nos desamparado, Tu tem estado ao nosso lado, Pai. Mas como Tu tem falado, ó Pai, o tempo que nós estamos caminhando já passou e é grande o tempo. Não há mais espaço para mimimi, não há mais espaço, ó Pai, para questões tão pequenas diante da obra tão grande que Tu já entregou em nossas mãos, ó Pai. Cabe a nós, ó Pai, termos o discernimento e agirmos conforme a Tua vontade, estarmos atentos à Tua voz, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, seja conosco no decorrer do restante de todo esse Shabat. Amém, Pai. Yevarei Adonai Vishmeleha, Yaei Adonai Panaveleha Viruneka, Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias. Amém, Pai. Amém.